Em primeiro lugar, agradeço essa oportunidade. Meu nome é Nádia, eu atualmente moro na cidade de Teixeira de Freitas, Bahia. Eu sou de Salvador, tenho 40 anos e sou advogada. Então, em função da pandemia, a gente começou a verificar novas oportunidades, né? E daí eu te conheci através do Instagram e resolvi apostar nessa oportunidade de licitação, visto que há 4 anos atrás eu trabalhei em prefeitura e justamente com análise de licitações. Então é Nossa. algo que eu gosto muito, que eu, né, já tenho um pouco de experiência. E daí eu queria ver isso do outro lado da mesa, né? Eu estava lá Certo. dentro agora como analista do outro lado da mesa. Só que comecei, né, a adquirir o seu curso tem mais ou menos um mês e meio, então eu tiro uma parte do dia para poder fazer as aulas e essa mentoria eu tenho certeza que vai me ajudar a clarear aí muitas coisas. Excelente, excelente, Nádia. Então, seja muito bem-vinda. E novamente é um prazer aqui poder conversar um pouquinho com você. Então, sem mais delongas, aí vamos dar início para a mentoria. O que que eu posso te ajudar aqui? Então, eu mandei até algumas perguntas, né, que a Sofia pediu para eu adiantar alguma coisa. Primeira coisa, eu gostaria de saber como que uma empresa nova ela pode participar de licitação, visto que a gente tem que apresentar aqueles atestados de capacidade técnica, né? Entre outros documentos, por exemplo, balanço patrimonial, aqueles índices que aí a empresa não vai ter, né? Obviamente. E essa é a minha dúvida, até a nível de, vou montar uma empresa para licitar, ou então como analista mesmo quando eu pegar uma empresa nova. Perfeito. Era essa pergunta que eu ia te fazer agora. Se você pretende trabalhar como analista consultora, né? Ou se você gostaria de ser aí analista empresária e você pode, inclusive, trabalhar das duas formas, né? Perfeitamente possível. Então, Nádia, o primeiro ponto, né, é o seguinte. Bom, quando a gente fala em empresa nova para participar de licitações, né? Salvo alguns serviços muito específicos, né? Se a gente pegar pelo 5 de 2017, que é uma instrução que ela trata da contratação de serviços, sobretudo aqueles serviços que são continuados, por exemplo, um serviço de limpeza, de vigilância. Então, ali a gente tem alguns requisitos, tá? Que é específico para esse tipo de objeto, que a gente pode até se deparar, por exemplo, com um edital fazendo a exigência, por exemplo, de atestados aí com pelo menos 3 anos ali de atuação naquele serviço. Mas veja bem, isso é uma exceção, ela nunca é a regra. Então, isso não acontece, por exemplo, para caso de compras, isso não acontece para outros tipos de serviços e não quer dizer que vai acontecer em todo tipo de serviço contínuo, porque é uma orientação que está na instrução normativa número 5, que é uma instrução que, assim, a grosso modo, né, a aplicação ela seria obrigatória para aqueles órgãos da administração pública direta federal, né, os órgãos da União, as autarquias federais, as fundações federais, né, não teria uma aplicação automática nem obrigatória a órgãos dos estados, a órgãos dos municípios, né, que eles poderiam até adotar ali regras similares, mas só deixando claro que isso aqui não é a regra, isso aqui é uma exceção, mas só para a gente poder contextualizar, se você encontrar isso ao longo aí da sua jornada, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: solicitação de atestado, isso independentemente de tempo, de nada. Solicitação de um atestado normal. Eu quero ver se a Flávia está falando que ela presta esses serviços aí de consultoria ou então um serviço de treinamento. Eu quero ver se a Flávia já prestou esse serviço antes. Será que a Flávia já deu curso para alguém? Será que a Flávia já prestou uma consultoria para alguém? Então, o atestado, quando ele vem solicitado no edital, é para o órgão saber se aquela empresa ela já realizou anteriormente aquele serviço. Mas veja bem, Nádia,
O atestado, como ele está dentro da qualificação técnica, né, um dos requisitos que a gente vai ver da empresa de habilitação, ele é um dos requisitos que pode ser dispensável. O que significa isso? A parte de qualificação técnica, né, ela é um dos requisitos que não é obrigatória a exigência. Então, o gestor público, quando ele vai fazer o edital, ele vai analisar se é necessário pedir, se ele acha que é necessário pedir ou não. Então, vou dar aqui um exemplo. Vou comprar alguma coisa, compra de produto, compras de equipamentos, compras de insumo, né? Para a Flávia, não faz o menor sentido pedir um atestado que aquela empresa já vendeu água mineral, né? Porque, na verdade, isso não traz nenhum tipo de segurança, mudar. Não, o que traz mais segurança é, de repente, a gente exigir, por exemplo, uma amostra, né? Eu quero saber se a caneta que a empresa que a Nádia vai representar é uma caneta que realmente ela vai escrever, ela não vai secar, ela vai utilizar a sua carga até o final, né? Então não faz muito sentido eu pedir para a empresa que ela me apresente atestados que ela já entregou aquelas canetas, né? Isso para a Flávia. Só que, como está na legislação, a possibilidade de pedir, seja para serviço, seja para obra, seja para compras, tá? Então a gente pode se deparar com editais que solicitem esses atestados. Então, o primeiro ponto que eu tenho que trazer para você, Nádia, é o seguinte: não são todos os editais que vão exigir atestados, porque os atestados eles estão exatamente em uma das habilitações que o gestor ele pode simplesmente não pedir. Então, eu vou fazer uma compra, não entendo necessário, ou é um serviço que não tem assim, é um serviço que não julgo que é necessário eu pedir um atestado também, eu posso simplesmente não pedir um atestado. Então, isso vai ser uma decisão do órgão público que vai lá fazer a licitação. Então, primeiro ponto, né, para empresas novas, o que a gente vai localizar? A gente vai tentar localizar os editais que não pedem atestados, tá? Então, professora, mas são todos? Não. Então, tem edital que vai pedir atestado e tem edital que não vai pedir atestado, tá? Segunda forma que você vai tentar obter seus atestados. Por quê, Nádia? Porque se a empresa não tem atestado e no edital solicita o atestado, a gente não pode participar de uma licitação onde o edital exigiu atestado, né? E eu não tenho atestado, porque aí você seria inabilitada. E a gente não pode entrar sem a documentação básica exigida no edital. Então, mas a gente tem formas de conseguir esses atestados e preparar o seu cliente para as futuras licitações, ou a sua empresa que você pretende abrir para as futuras licitações que pedem atestados. Quais são as formas? 3 formas. Primeiro, buscar editais que não pedem atestados, porque o que não pede atestado você vai poder participar, aí você vai entregar o seu produto, fornecer o seu serviço, já vai solicitar o atestado e você vai montando a sua pastinha de atestado, né? Executei o serviço, entreguei o produto, peço o atestado, vou montando minha pastinha de atestado. Segunda forma, participar de cotações, tá? As cotações, tá? Eu nunca vi uma cotação que exigiu atestado. Então, a cotação, eu sei que ainda hoje a cotação ela ainda é restrita para compras de produtos, né? A gente ainda não teve a instrução normativa aí da dispensa eletrônica que iria ampliar para serviços também, mas também é uma outra oportunidade que a gente consegue participar e que não vai pedir atestados, e aí você vai coletando seus atestados na medida que você vai ganhando esses contratos, né? Quando E a terceira... você participa de cotação pública, a empresa tem como adquirir posteriormente o atestado daquele serviço, sim? Ou daquela compra? Daquela compra, isso. Como hoje ainda hoje, né? A que a gente tem hoje, independentemente da nova lei de licitações, da instrução normativa que está por vir aí de dispensa eletrônica, hoje ainda é restrito a compras. Então, participo, terminei, entreguei o produto, posso pedir o atestado tranquilamente, tá? É sempre direito da empresa. Mas a forma mais comum e que todo mundo faz, Nádia, é começar a fornecer o seu produto ou o seu serviço para iniciativa privada. Por que para iniciativa privada? Porque o atestado, quando o edital exige atestado, esse atestado ele pode ser emitido tanto por órgão, né, público quanto empresa privada. Não tem diferença. Então, eu venho aqui vendo como um empresário normal. Estou vendendo água mineral, vou vender água mineral aqui para uma empresa que tem aqui do lado, tá? Terminei, entreguei a água, me dá o atestado. Prestei um serviço aqui, ó, prestei a consultoria aqui para uma empresa aqui do lado, uma empresa privada. Terminei de prestar,
peço atestado, ele me dá o atestado. Então, a gente vai montando uma pastinha de atestados, mesmo que seus clientes sejam empresas privadas. Por quê? Porque daí, esses são os atestados que você vai utilizar nos editais que pedem atestados. Entendi. Perfeito. Essa é a primeira forma. Quanto o balanço, Nádia, o que acontece? Quando a empresa foi constituída no ano, né, da licitação, então aqui a licitação está em 2021, eu vou constituir uma empresa aqui em 2021. Então, quando o edital for silente, o edital não falar nada a respeito, só pedir o balanço, eu gosto sempre de entrar com um pedido de esclarecimento ou até uma impugnação, se for uma modalidade clássica, indicando que a empresa é nova, recém-constituída, e que ela vai apresentar o balanço de abertura, porque o balanço de abertura, ele é o documento apto, né, como se fosse um balanço patrimonial para as empresas recém-constituídas, empresas novas que foram constituídas ali no ano, né, que foi aberta a licitação. Mas eu sempre gosto, se o edital for silente, normalmente o edital ele traz até essa possibilidade, mas se ele não trouxer, eu gosto de entrar com um pedido de esclarecimento, uma impugnação, até para deixar o órgão preparado que isso vai acontecer, né? Que eu vou lá representar uma empresa nova e que eu vou estar com o meu balanço de abertura, tá? Então, isso inclusive, já fazendo um spoiler aí da nova lei, né? A lei número 14.133, ela já traz essa previsão por expresso, que a empresa nova, ela deve apresentar o balanço de abertura. Então, já trazendo toda a jurisprudência que a gente já estuda, né? Doutrina, que é uma construção que a gente faz na jurisprudência e na doutrina, e que a gente aplica dessa forma, não está na lei 8.666, mas já está previsto de forma expressa na lei 14.133. Então, entendi. Uma outra colocação minha é em relação a como prospectar os clientes. Por quê? O que está acontecendo comigo especificamente? Como eu sou advogada e já trabalho com algumas coisas, as empresas que estão... que eu estou conseguindo, elas estão sendo voltadas mais para defesas administrativas e defesas judiciais. Só que eu queria ampliar esse leque em relação à própria questão de analista mesmo, de licitação, para poder estar concorrendo com esses valores, né? Eu acredito que é um leque maior. Certo. Aí eu queria uma dica, assim, como chegar a essas empresas. Como analista, eu sei que eu posso bater, digamos, na porta da empresa para poder conversar sobre. Como advogada, já não, né? Que a própria OAB não permite. Certo, perfeito. Então, bom, Nádia, então é o seguinte, quando você vai prestar os seus serviços como analista de licitação, é importante a gente fazer essa diferença, até para o pessoal que está assistindo não ter dúvida, né? O analista de licitação, ele não precisa ser advogado, tá? Mas tem muitos advogados que são meus alunos e que também querem se tornar analista de licitação e que trabalham como analistas de licitações, tá? A diferença só que a gente tem que saber a forma que você vai fechar o contrato aí com o seu cliente. Quando a gente fecha o contrato como analista de licitação, sem a questão do advogado, sem a questão jurídica, é uma assessoria, uma consultoria em licitações. Não é uma consultoria jurídica, tá? Agora, por você ser advogado, você pode prestar assessoria ou consultoria jurídica também na área de licitações, que aí já seria essa parte jurídica, né, específica do advogado. A diferença só é em relação aos honorários, né, Nadia? Por quê? Porque o analista de licitação, ele não tem uma tabela que ele possa seguir. Então, lá no módulo 9 do curso, eu vou inclusive tem uma aula só sobre precificação, onde eu dou algumas sugestões para o analista de licitação. Só que eu até falo isso na aula. Se você for advogado e você vai fornecer o seu serviço como advogado, aí é diferente, porque você tem uma tabela da OAB que você vai ter que seguir, tá? Então, é só esse cuidado que você tem que tomar. Nada impede que você ofereça o seu serviço como analista de licitação, independentemente da questão de advogado, porque você não precisa ser advogado para participar das licitações, para fazer a representação ali do seu cliente, para entrar com as medidas ali administrativas. Ah, não, mas o meu cliente, ele também quer a parte de ação judicial. Opa, é outra coisa. Aí ele quer te contratar também como advogada, é uma coisa à parte, e ele vai pagar os seus honorários da forma que você cobra aí, seguindo a tabela da OAB e tudo mais, né? Agora, qual que é a dica que eu dou, Nadina? Para você não bater a cabeça na parede, lá no módulo 9 do curso, a gente fez aulas específicas sobre prospecção e de formas de abordagens do cliente.
Por quê? Exatamente porque, de repente, para você não ficar aí, vou bater na porta do cliente, e com técnicas que muitas vezes não vão te trazer muito resultado. Então, lá a Uhum. gente trouxe umas linhas que você vai seguir, inclusive com cartas de apresentação, com modelos de apresentação, com sugestões ali de apresentação, de propostas e tudo mais, para que você já ir direto no ponto, porque são práticas validadas, que a gente, inclusive, validou não somente aqui na Viana, com os nossos clientes, mas também junto com os nossos alunos, tá? Eu não sei quando que você entrou aqui no curso, talvez você não tenha entrado ainda no último desafio que a gente fez. Acredito que não, né? Você falou que Não. entrou há um mês e meio, não. Então, logo a gente vai abrir, tá? O próximo grupo de desafio. Inclusive, a gente até ia abrir agora no mês de abril, mas por conta da nova lei, como tem agora o bônus de atualização da nova lei, a gente preferiu primeiro proceder a esse bônus, então trazer aí os esforços esse mês aqui de abril para já trazer os bônus das novas aulas, aí vai entrar também para você, quem está fazendo o curso vai receber as atualizações das aulas da nova Lei 14.133, então só por esse motivo que a gente não abriu agora o desafio, mas Uhum. provavelmente a gente já vai passar aí para o próximo mês, a gente vai fazer a abertura, tá? E aí, nesse grupo que a gente faz a validação dessas técnicas e a gente documenta os resultados. Então, são as técnicas que realmente funcionaram, que às vezes tem muito analista que já é analista de licitação, e quando me conheceu já era analista de licitação, tentava fazer prospecção de cliente, às vezes sem nenhum tipo de resultado. Então, quando aplicou a técnica ali, em coisa de uma semana já estava com 3 clientes, por exemplo, tá? Então, são técnicas que a gente vai aplicar, mas que a gente vai incorporar no nosso dia a dia. Então, toda semana você vai tirar um tempinho para aplicar a técnica e para fazer a prospecção. Mas, para você não perder tempo, se você tiver a possibilidade de aguardar, aí eu não sei em que módulo que você está indo do curso, mas se você puder, dando continuidade, porque no módulo 9 você vai ter acesso a todas essas técnicas para você não perder o seu tempo, tá? Você já vai direto no ponto já, porque eu É, acho que o tempo é... Oi? na verdade, professora Flávia, eu estou no meio do Uhum. módulo 3, então eu acho que ainda é Certo. bem no iniciozinho, né? Mas você acha que estando nessa fase que eu estou, já dá para começar algo diretamente com o cliente ou eu deveria complementar mais aí alguns módulos? Perfeito, Nádia. Essa é uma pergunta muito interessante, tá? Na opinião da Flávia, é o que eu sempre falo, né? Esse grupo de desafio que a gente vai abrir aí lá para o mês que vem, já é um grupo do desafio para a gente ir realmente para o campo de batalha, desde a prospecção do seu primeiro cliente. Eu não deixo o aluno se inscrever no grupo se ele não tiver terminado pelo menos até o módulo 4, porque são os módulos que eu considero de segurança mínima necessária, né? É o que eu sempre falo, Nadina. Interessa muito para mim que o meu aluno tenha resultado. Eu quero que você tenha Sim. resultado, e eu falo de resultado tanto financeiro, comercial, para sua carreira, mas o que me interessa ainda mais é a segurança do aluno antes dele pisar no campo de batalha, porque não adianta a gente ganhar dinheiro e de repente cometer algum erro ali no meio do caminho e isso não vai ajudar na carreira. Então, para a gente ter uma carreira a longo prazo, a segurança ela sempre vem antes do resultado financeiro. Então, para se Verdade. inscrever no grupo, você vai ter que ter assistido até o módulo 4. E quando eu falo ter que ter assistido até o módulo 4, eu exijo do aluno me mandar um resumo. O aluno tem que mandar um resumo, pelo menos um mapa mental, ou um resumo para realmente eu fiz. Tá aqui, ó, resumo do módulo 0, do 1, do 2, do 3. Nem que seja os cadernos lá, que eu sempre falo, começa o curso, pega um caderninho, faz as anotações, né? Então você tem que me mandar isso para a gente aferir se realmente você fez ali, né? Ou escutou, fez as anotações. Então, o módulo 4 é o módulo mínimo necessário que eu não recomendo ir para o campo de batalha antes desse módulo. Entendi. Perfeito. É, só uma dúvida aqui que me surgiu. Se uma empresa ela é ME, não Uhum, apresentar aquele SEI, Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas, uhum.
Teria como pregoeiro inabilitar essa empresa ou ele pode oferecer aquele prazo de 5 dias mais 5 para poder ela apresentar essa documentação? Perfeito. Olha, Nádia, essa é uma questão até um tanto quanto polêmica, e eu vou te explicar por quê. Claro. Esse documento que você citou, na verdade. Oi, tá me ouvindo? Interrompeu um pouquinho, mas voltou. Interrompeu? Voltou. Tá Tá me ótimo, ouvindo? então. Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Então vamos retomar. Aham. Essa questão é até um pouquinho polêmica, então eu vou trazer aqui porque, olha, esse documento que você citou, na verdade, ele é um documento que a gente fala que é um cadastro de penalidade, né? Cadastro de penalidade é uma das etapas que o próprio Tribunal de Contas da União ele já traz a orientação, olha, o órgão precisa consultar se aquele fornecedor não está com alguma penalidade, né, que vai fazer com que ele não possa participar da licitação. Então, por exemplo, lá no módulo 5, a gente vai ver cada penalidade e qual é o alcance de cada penalidade. Por exemplo, você tem um concorrente seu que foi declarado inidôneo. Isso significa que ele não pode mais participar de licitações em nenhum órgão do Brasil. Tá? Mas a gente tem outras penalidades, por exemplo, uma advertência. Uma advertência não muda nada, ele vai poder participar normalmente da licitação. Então a gente estuda cada penalidade e qual que é a sua extensão, qual que é o seu alcance, aonde que ele se aplica. Isso a gente até usa até para fazer análise estratégica de concorrente e tirar muitas vezes concorrentes ali do meio do caminho, tá? Porém, veja, o Tribunal de Contas da União, desde 2011, ele vem e fala, olha, tem que consultar o cadastro de penalidade. Aí o que, que o órgão faz? O órgão coloca no edital como documento de habilitação. Na verdade, não é um documento de habilitação, né? É uma consulta que, a princípio, o órgão deveria fazer, e aí o edital ele vem muitas vezes e joga isso para o licitante. Fala, não, você tem que me trazer aqui essas declarações que você consegue entrar lá, tirar no site, tal, tal, tal. Mas, na verdade, o nascimento disso daí era uma consulta que o órgão teria que fazer. O pregoeiro, inclusive isso aí está no acordo no TCU, não era para jogar para o fornecedor. O pregoeiro que deveria ir lá e consultar os cadastros de penalidade. Tudo bem. O edital vem, traz a necessidade de você dar essa declaração, a gente não impugnou, não fez nada. Chegou lá no dia, o cara esqueceu de entregar essa declaração. Então, assim, ó, para a Flávia, e já deixando claro que isso aqui é polêmico e eu não sou dona da verdade, mas o que a Flávia faria? Se a Flávia estivesse ali no lugar do pregoeiro, no lugar da comissão de licitação, não consideraria, né, isso aí como um documento de habilitação, apesar do edital. Opa, acho que voltou. O edital muitas vezes trazer essa questão que vai ser aferido como documento de habilitação, né, como critério. Na verdade, o Tribunal de Contas da União ele manda você aferir pelo menos na fase de habilitação, mas não que isso seria um documento de habilitação, porque não é um documento de habilitação, seria mais uma condição de participação, né? Então, nesse entendimento, por não ser um documento de habilitação, eu, Flávia, como pregoeiro, eu não teria problema nenhum em o listante chegou lá e ele não tem esse documento, eu mesma consultar e emitir, porque a gente consegue fazer essa emissão pela própria internet, no site emissor. Quando a gente pega o decreto 10.024 de pregão eletrônico, existe uma previsão no decreto que é possível até mesmo documento de habilitação, tá? Que a gente consegue consultar na internet, e isso só vale para o pregão eletrônico, seria possível o órgão, o pregoeiro ir lá, consultar aquela certidão e verificar se está ok e habilitar o licitante. Poxa, se o decreto traz essa possibilidade até mesmo para documento de habilitação, quanto mais uma consulta de uma penalidade. Então, eu, Flávia, não teria problema nenhum em considerar isso uma questão formal. Eu mesma ia entrar nos sites dos órgãos emissores dessas declarações e a emitir, a consultar o cadastro de penalidade, estando tudo ok, coloca no processo e acabou aí. Tá? Mesmo Então, no pregão presencial? Mesmo no sim, pregão presencial? mesmo um pregão presencial, por quê? Porque não é documento de habilitação. Documento de habilitação são aqueles documentos que estão na Lei 8.666, lá no artigo 27 seguintes. E esse Isso documento não porque está lá. a própria lei ela fala que os documentos fiscais e trabalhistas, caso estejam com validades vencidas, mesmo assim as MEs e as EPPs têm que apresentar, não é isso? Para que elas tenham aquele benefício da Lei Complementar 123
e recebam Sim. aí os 5 dias mais 5 para poder estar regularizando essa documentação. Então, a minha dúvida era, visto que até o próprio documento de regularidade fiscal e trabalhista eu tenho que apresentar, mesmo que ele esteja vencido, por que que esses 6, né, no caso, não apresentando, eles podem conceder esses 5 mais 5? Mas agora eu entendi porque ele não faz parte de documento de habilitação. É Ele não isso? faz parte de documento de habilitação. Então, quando você E fala, geralmente os editais colocam como documento de habilitação. colocam, mas não é. Aí que tá, né, a grande jogada, porque quando você fala desse prazo, né, esse prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por igual período, são em relação aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista. Então, por exemplo, a certidão federal, certidão estadual, certidão municipal, do FGTS, a certidão negativa lá do Tribunal do Trabalho. Então, esses são os documentos de regularidade fiscal e trabalhista que estão na Lei 8.666 e que são abrangidos por esse benefício, tá? Agora, a consulta a cadastro de penalidade é outra coisa. Então, para mim, o edital ele já vem errado a partir do momento que ele coloca isso como documento de habilitação. Não é. Na verdade, é um cadastro que teria que ser consultado. Isso nasceu desde 2011 no TCU, pelo menos na fase de habilitação. É E a obrigatório que o gente órgão pode consulte. impugnar, professora, o Pode. edital nesse sentido? Esse cadastro está no lugar errado, digamos? Isso como documento de habilitação, no caso, porque veja bem, se não é documento de habilitação, ele vai ter que ser consultado, sem dúvida nenhuma, tá? Mas se o licitante não trouxe aí essa certidão, né, essa declaração, nenhum problema do próprio pregoeiro fazer essa consulta. Nenhum problema dele fazer essa consulta. Então, o problema é que quando a gente pede como documento de habilitação, você não pode cobrar isso como documento de habilitação, tá? Então, o edital ele teria que ser reformulado da forma certa, prevendo que é um cadastro que tudo bem, pode até pedir do fornecedor, mas que se ele não trouxer, o próprio pregoeiro ou comissão de licitação pode fazer a consulta ao cadastro de penalidade ali na hora, sem problema nenhum. Entendi. Então tá, então nesse caso a gente pode fazer essa impugnação para que eles readequem esse documento no local certo. É isso? Isso, ou a simples previsão de que, olha, não trazendo, o listante não trazendo, aí será consultado aqui no momento pelo pregoeiro, pela comissão de licitação, será consultado os cadastros de penalidades, ponto. Ok. É, quando um licitante não coloca a marca na proposta comercial, e, óbvio, o edital também não pede marca, isso prejudica, faz com que ele possa ser desclassificado nesse caso? Perfeito. Bom, então assim, só para o pessoal que está acompanhando poder se situar, né? Uma coisa é o edital exigir uma marca e não é essa pergunta da Nádia, tá, pessoal? Que às vezes o edital vem e fala, olha, tem que entregar aqui e tem que ser dessa marca aqui, ó, tem que ser da Apple, da maçãzinha, tá? Então, quando o edital faz isso, ele fecha para uma marca, ele tem uma justificativa que só essa marca aqui atende. Por exemplo, todo mundo só tem MacBook. Então não adianta eu comprar um mouse desse aqui, esse aqui é do meu Dell, que ele não vai funcionar. Tem que ser um mouse da Apple para funcionar, por exemplo, tá? Uma justificativa aqui. Isso é uma coisa, não é a pergunta da Nádia. A pergunta da Nádia é o seguinte: o licitante não colocou a marca. Então, primeiro, Nádia, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: mesmo o edital não pedindo marca, tá? Isso é uma coisa, tá? Porque ele não tem justificativa para pedir uma marca, mas ele deve sim sempre exigir que o licitante indique qual é a marca que ele vai entregar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou comprar alguma coisa, vou comprar um computador, vou comprar um fone de ouvido, né? Vou comprar um equipamento de informática, tá? Quando o licitante indica qual que é a marca que ele vai entregar, essa é uma forma que o órgão vai ter de fazer aquele exame preliminar de conformidade, onde ele vai verificar se aquela proposta realmente atende aos requisitos mínimos que eu exigi no meu termo de referência ou no meu projeto básico. Então, o edital, ele traz as especificações, tá? Como é que tem que ser essa caneta? Essa caneta aqui, ela tem que ser redonda, não, ela tem que ser sextavada, ela tem que ser azul, ela tem que ser vermelha. Então, quando ele indica a marca, eu consigo visualizar se aquela marca atende aos requisitos mínimos que o edital exigiu, que é o mínimo que ele tem que entregar. Porque se for menos que isso, se for um produto inferior, ele vai ser desclassificado. Então, o edital ele sempre teria, aqui em tese,
exigir que, ó, eu não estou pedindo marca, tudo bem, mas você tem que me falar qual que é a marca que você vai entregar, para que eu possa verificar aqui se a marca que você está se comprometendo atende ao mínimo que eu preciso aqui em relação ao desempenho, às especificações, à durabilidade, à qualidade, tal, tá? Beleza, então, o edital, vamos supor que ele não pediu, ele tem um equívoco aí que, né, no meu entender, precisa ser corrigido, porque senão como é que eles Então, vão avaliar, né? aí nesse caso, por exemplo, o edital não pediu, o pregoeiro, na hora do pregão, deixou passar, mesmo com a arguição do representante da empresa lá na hora do recurso, e entramos com recurso administrativo e foi negado. Nesse caso, qual seria o próximo passo a fazer para que, né, fosse exigida essa marca, até para eu saber se o produto é bom, se o produto, né, vai ter durabilidade de quanto tempo? Tá, peraí, deixa eu só entender. Vocês foram desclassificados ou vocês estão tentando desclassificar o concorrente? A gente está tentando desclassificar o concorrente. Ah, tá. Bom, então, Nádia, esse é um tipo de recurso que a gente não tem como garantir êxito. Por que que eu vou te falar isso? Ainda que o edital exigisse a marca, o edital vai lá e exige, ó, o proponente, na sua proposta, ele tem que colocar a marca, tá? Ainda que fosse esse caso, que é muito pior do que o que você está me relatando, que o edital nem sequer exigiu a marca, tá? Se o edital não exigiu a marca, eu não tenho como desclassificar uma coisa que não foi exigida, tá? Então, sem dúvida nenhuma, eu, como pregoeiro, eu não desclassificaria o proponente, tá? Só que eu pediria para ele me indicar qual é a marca que ele vai entregar. Então, houve um erro no edital, ele já nasceu com um erro, né? Aí o pregoeiro vai ter que avaliar se dá para corrigir, se não dá para corrigir. Mas se fosse ainda a situação pior, que o edital exigiu que o proponente trouxesse a marca. Chegou lá o proponente e não trouxe a marca, claro, do seu lado, eu ia fazer a mesma coisa. Vamos tentar desclassificar. Então, eu vou entrar com recurso, tal. Só que não é um recurso que a gente tem garantia de êxito. Por quê? Porque isso é considerado pelo Tribunal de Contas da União, para você ter uma ideia, como uma falha formal que admite saneamento. O que tem que ser feito? No momento que abriu lá, se é uma licitação presencial, é fácil, porque está todo mundo ali cara a cara, frente a frente. Se é uma licitação eletrônica, tem que esperar terminar a etapa de lances, porque aí vai abrir a quem participou, vai abrir o chat bilateral, indica, pede para o proponente falar qual é a marca que você vai entregar. Aí ele vai indicar, a gente vai incluir essa informação. Então, isso é considerado uma falha formal que admite correção. Por isso que daqui para frente, ainda mais se o edital não exigiu isso daí, eu não tenho como falar para você, Nádia, vai entrar com uma denúncia porque você estaria perdendo tempo, tá? As chances de êxito, elas são irrisórias mesmo nesse caso. Uhum, entendi. São bem Perfeito. pequenas, tá? Agora, se fosse em São Paulo, Nádia, aí é um pouquinho diferente, tá? Mas aí o edital teria que ter exigido. Quando você fala para mim que o edital não exigiu, aí a nossa defesa ela cai por terra, porque se ele não exigiu, como é que eu vou pedir para desclassificar se nem o próprio edital não tinha exigido, né? Agora, se você tivesse em São Paulo e o edital tivesse exigido, aí a gente conseguiria desclassificar esse proponente sem dúvida nenhuma, porque o Tribunal de Contas de São Paulo, eu acredito que ele ainda é um dos únicos que tem aí esse entendimento mais fechado. O Tribunal de São Paulo ele é bem fechado, assim, o entendimento dele é bem clássico, assim, digamos, mais agressivo, né? Ele entende que se não trouxe a marca, tem que desclassificar e pronto, que não é um erro formal, que seria um erro Formal. material. Mas é específico aqui para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pregão ARP, né? Como que a gente tem acesso ao valor estimado desse pregão? Porque ele não vem no pregão, não é isso? A gente teria que sempre estar pedindo vistas ao processo? Perfeito, ó. Porque assim, o pregão, né, por ser acho que você se referiu ao sistema de registro de preço, né? O sistema de registro de Isso. preço, ele pode ser tanto por pregão quanto por concorrência, tá? O que acontece é o seguinte, Nádia, quando a gente fala de uma concorrência, de uma tomada de preço de um convite, esse valor estimado ele sempre vai estar no edital, sempre é obrigatório, tá? Agora o pregão, o que vai mudar? Quando é pregão presencial, o edital ele pode trazer esse valor ou ele pode não trazer. Se for pregão presencial que não trouxe esse valor,
tem que pedir vista aos autos do processo com o modelinho lá do módulo 2. Tem que pedir, que é lá que você vai encontrar. Agora, se for pregão eletrônico e esse valor estimado não tiver no edital, significa que ele é sigiloso. E aí você não vai conseguir vistas antes de terminar a etapa de competitiva de lances. Então, só essa que é a diferença. Entendi. Porque o decreto 10.024 traz essa novidade, né? De ser, se não tiver no edital, é porque é sigiloso, e aí ninguém realmente tem acesso, só os órgãos de controle, Tribunal de Contas, né? A gente só vai ter acesso depois que terminar a etapa competitiva mesmo, no pregão eletrônico. Entendi. Acho que nosso tempo está acabando, mas dá tempo de eu fazer a última perguntinha. Claro, com certeza, com certeza. Então, essas oportunidades de licitação que eu verifiquei nas suas aulas, acredito que no módulo 2, para a gente estar verificando aquelas oportunidades que nos interessam para estar apresentando às empresas, a gente consegue fazer isso mesmo sem ter nenhum cliente ainda, ou tem que ter para ter aquele login e senha? Excelente. Não, você já consegue fazer essa análise de editais, de oportunidades, buscar os editais, mesmo sem você ter cliente. Por quê? Porque existe uma forma de você buscar essas oportunidades, tanto dos editais de licitação quanto das cotações, como um cidadão. Né? Não precisa ter acesso. Então, tanto o Comprasnet quanto o Banco do Brasil, eles são abertos para isso, você consegue ir lá, consegue prospectar. No módulo 3 do curso, quando você chegar na parte prática, Nádia, eu não sei se você está na parte Ah, ainda das aulas, mas não, a gente vai ter a prática tela a tela. Então, logo no comecinho ali, eu vou te ensinar como é que você faz a consulta, como é que você faz a prospecção dessas oportunidades, tá? No módulo 6, a gente tem também a possibilidade de fazer a prospecção das cotações eletrônicas, e tudo isso você já pode fazer de forma imediata, mesmo que você ainda não tenha nenhum tipo de cliente, porque senão você faz como cidadão. Independentemente de você ter um login e senha de acesso cadastrado, tem uma aba que a gente vai lá em consultas, e aí você pode procurar avisos de licitação do dia, você pode procurar licitações por nicho de mercado, por exemplo, um produto, um serviço, você seleciona como se fosse a mercadoria ali que você quer buscar, isso tanto no Comprasnet quanto no Banco do Brasil, e das cotações também, você vai lá em consultas, cotações eletrônicas, e todos os dias aquelas cotações elas são atualizadas e você vai ter acesso ali todo dia a novas oportunidades. Então, você já pode fazer isso independentemente de cliente. Só para entendi. estudando, né? O mercado, analisando. Uhum, perfeitamente, entendi. Quero te agradecer pela sua disponibilidade, né, em estar esclarecendo essas dúvidas. Com certeza, dá um fôlego para a gente, estimula, né, os alunos, inclusive aqueles que estão fazendo parte aí também da mentoria, porque acredito que às vezes a minha dúvida é de um outro colega, né? Com E isso certeza. ajuda muito, muito mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua gentileza e pelo seu carinho para conosco. Eu que tenho que agradecer. Eu sempre falo que eu tenho os alunos mais maravilhosos do mundo aí em todos os sentidos, né? E no sentido do comprometimento, tá? Porque eu não estaria aqui se não fosse aí o comprometimento de vocês em buscar, em alcançar essas melhorias, em praticar, né, em ir atrás dos resultados. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar um pouquinho aí nessa trajetória de sucesso para que você consiga alcançar os Amém. resultados que você se propôs a alcançar desde que você entrou aí para o nosso método, Nádia. Eu quero acompanhar aí as suas conquistas logo, logo tenho certeza que você vai ter várias conquistas aí para me contar e eu quero comemorá-las aí junto com você. Amém. Então, eu que Oh, com agradeço. certeza. Muito obrigada. Então, eu que tenho que agradecer, tá? Um prazer aqui. A mentoria foi muito proveitosa, gostei muito das perguntas. Tenho certeza que muitos alunos aí aproveitaram para esclarecer aí essas dúvidas aí. Então, realmente, as perguntas muito bem elaboradas. E fica de olho Obrigada. aí, Nádia, que logo, logo a gente vai abrir
o grupo do desafio. Então, não para não, continua a programação, vai fazendo as aulas, que aí quando a gente abrir o grupo do desafio, a gente já vai para dar o tiro certo. Inclusive, deu até um baque, né? Porque com a nova lei, que, né, foi publicada dia 1º do 4, eu achei que, nossa, e agora? O curso bem no comecinho, eu falei, não, mas eu sei que tem aquele prazo, né, para adaptação e tal. E como Exatamente. você falou na sua live, são 2 anos aí, né? Para a gente também ter tempo para estudar para a nova lei, né? Com certeza, né? Porque apesar de ter aí já alguns professores que estão discutindo, eles estão se dividindo, tem gente que fala que já pode aplicar. Eu estou no grupo que entende que ainda não pode aplicar, porque precisa do portal nacional de contratações, ele é necessário para colocar os editais lá, para colocar os contratos. Então, eu sigo a linha que vai ter que esperar esse portal sair para começar a aplicar a lei. Então, a gente tem aí, pelo menos, tá, o portal, pelo que o pessoal do Comprasnet tem falado aí nos encontros, é que ele estaria disponível talvez a partir de agosto, talvez. Então, a gente tem aí esse tempo que dificilmente alguém vai conseguir aplicar uma licitação em nova lei, pode até ter ali uma contratação direta com base na nova lei, porque os valores são mais dilatados, tudo mais, mas a licitação mesmo, eu não vejo como agora os órgãos saírem aplicando, porque a gente não tem nada, a gente não tem o portal, a gente não tem as minutas digitais padronizadas para isso, né? Então, o estudo, né, a capacitação dos servidores que vão fazer a licitação, então tudo, né, desde a etapa do planejamento, tudo vai ter que ser adequado agora. Então, esse prazo de 2 anos... Continua o pregão presencial na nova lei, professora? Continua o pregão ele não é presencial dividido. ou ele só veio como eletrônico? Ele não veio dividido assim, né? Pregão presencial eletrônico. Ele veio assim, modalidade: concorrência, pregão, Ah, diálogo competitivo, concurso e leilão. Só que aí, qual que é a previsão que a gente tem? Olha, as modalidades elas vão ter que ser eletrônicas. Só poderá ser presencial com uma justificativa. Então, daqui a gente tira o entendimento que pode ter uma concorrência eletrônica e pode ter uma concorrência presencial. Pode ter um pregão eletrônico e pode ter um pregão presencial, mas a regra vai ser sempre o eletrônico. Se for presencial, vai ter que ter justificativa para isso e mais, vai ter que gravar áudio e vídeo da sessão, vai ter que ser tudo gravado se for fazer. Então, acredito que fique até mais difícil, né? A gente conseguir fazer, gravar, disponibilizar o vídeo e o áudio, colocar nos autos do processo, vai ficar mais fácil fazer eletrônico e presencial, mas as né? prefeituras menores ainda têm muita resistência ao pregão eletrônico. Sim, sim, Então, é muito complicado, porque às vezes a lei está ali exigindo, né? Como eu trabalhei 4 anos com isso, a gente tentou implantar o eletrônico, mas houve uma resistência muito grande. A gente também sabe quais são as motivações por trás disso, né? Mas, infelizmente, não conseguimos implantar o eletrônico, né? Mas você sabe, viu, Nádia, que exceto ali a própria Lei 14.133, ela traz a previsão que municípios com uma quantidade muito pequena ali de habitantes, né, se eu não me engano, 20 mil habitantes, ela vai ter ali 6 anos para se adaptar para alguns requisitos ali da nova lei, vão ter um prazo ainda maior. Mas desde que surgiu o decreto 10.024, em 2019, ele veio com a previsão de todo mundo que recebe recurso, né, federal ter que se adequar, né, nesses recursos federais ao pregão eletrônico. Então, a gente teve uma movimentação enorme daqueles municípios que não sabiam fazer, eles tiveram que se virar nos 30. E logo na sequência, quando veio esse negócio da pandemia, que não podia mais fazer o presencial, que estava todo mundo no isolamento, nossa senhora, aí o Comprasnet ele foi bombardeado lá de pedidos de municípios para aderir, para começar a fazer o eletrônico, porque não podia fazer o presencial, né? Então, teve uma mudança, isso foi até muito positivo, porque muitos municípios que estavam de fora, eles tiveram que entrar, né? E agora isso não tem mais volta, né? Agora com a nova lei, Infelizmente, na minha cidade ainda não aconteceu isso. ainda não aconteceu, né? Mas agora vai ter que se adequar, agora eles vão ter que se Agora adequar. vai ter que se adequar, ainda mais com a nova lei. Acredito que agora não tem como retroagir, né?
Não tem como, vai ter que, mesmo quem tem a aversão aí à tecnologia, vai ter que se adequar, vai ter que já começar a fazer a capacitação aí dos pregoeiros e ir para o mundo online também. É verdade, é verdade. Então, Nádia, queria agradecer, ó, entre a gente ser derrubado aqui pelo Instagram, quero agradecer novamente aí, um prazer enorme falar com você e também agradecer todos os alunos aí. Eu vi que a gente está com um time aqui dos tubarões aqui em peso, tá? O pessoal aí escrevendo, muitos alunos aí já dando uma boa noite para todos os alunos que estão acompanhando e quem não é aluno também, muito bem-vindo, boa noite e muito obrigada por acompanhar aí a nossa mentoria. E mais uma vez, Nádia, muito obrigada, um prazer enorme falar com você. Obrigada a você, professora. Tenha uma boa noite. Muito obrigada por tudo, tá bom? Sucesso na sua trajetória. Eu que agradeço, muito sucesso para nós, Nádia. É isso aí, a gente vai se falando, Obrigada. viu? Tá Até bom, muito mais, então. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Boa noite Tchau. a todos. Boa Tchau. noite.